Olá! Hoje nós temos aula de língua portuguesa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre... Hoje a gente vai trabalhar com leitura e interpretação textual. Vamos começar com as apostilas, né? Que agora vai facilitar bastante o trabalho de vocês aí em casa, né? Porque agora vocês não vão mais precisar ficar olhando no celular para fazer a atividade. A tarefa de vocês agora fica um pouquinho mais simples. Vocês apenas vão assistir a aula no YouTube, né? Vai tentar fazer também umas aulas mais sucintas, de 10 a 15 minutos, para facilitar. E aí depois vocês vão fazer as atividades propostas na apostila. Vai ficar mais fácil, né? Eu espero que vocês gostem dessa nova metodologia, que facilite realmente o trabalho de vocês, dos pais, né? Para que a gente possa aprender com mais facilidade, ok? O texto que vocês vão ler hoje, ele vai falar um pouquinho sobre a chegada dos imigrantes japoneses aqui no Brasil, tá? É um relato de uma senhora, né, contando como que foi quando eles chegaram aqui no Brasil. Por que a gente vai trabalhar com esse texto? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho da diferença entre a linguagem coloquial, aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, né? Com a linguagem oral, quando a gente fala com as pessoas, a gente vai tentar fazer essa diferença da linguagem culta, que é aquela mais cheia de regras, né? Que a gente usa geralmente na linguagem escrita. Mas antes de vocês fazerem a leitura do texto, a Pro vai contar uma história para vocês, para a gente contextualizar o relato que vocês irão ler depois, tá? O que a Pro vai falar para vocês então? A vinda dos imigrantes japoneses para o Brasil, ela foi motivada por interesses dos dois países. O Brasil, ele precisava da mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. Do outro lado, principalmente, né, em São Paulo e no norte do Paraná, Mato Grosso também. E o Japão precisava aliviar a tensão social do país, causada por seu alto índice demográfico, certo? Para conseguir isso, o governo japonês, ele adotou uma política de imigração, desde o princípio da sua modernização. Apesar de não serem favoráveis à imigração, os governos do Japão e do estado de São Paulo trabalharam com esse processo então. A imigração japonesa no Brasil, ela iniciou com a chegada de um navio ali em Santos, então, no dia 18 de junho de 1908, certo? Nessa primeira embarcação, então, duraram 52 dias e chegaram aqui no Brasil 781 imigrantes, tá? Vindos então do Japão para o Brasil, certo? Além de mais 12 passageiros independentes. Embora o Japão tenha enviado seus primeiros imigrantes ao Brasil em 1908, os primeiros passageiros os japoneses, né, a pisar aqui no Brasil, eles foram 4 e foi bem antes disso, aconteceu em 1803, num navio que afundou aqui pertinho da costa, certo? Os náufragos foram salvos por um navio de guerra que, mesmo não podendo desviar-se da sua rota, levou-os em sua viagem. No retorno, a embarcação em Porto de Desterro, atual Florianópolis, então capital do nosso estado, né? No dia 20 de dezembro, dia da emancipação do nosso município, eles ficaram ali até dia 4 de fevereiro, certo? E ali eles ficaram conhecendo um pouco, né, do que era o Brasil, certo? E ele ficou muito satisfeito com o que ele viu ali. Ele percebeu que a população local trabalhava com a produção agrícola e isso
mexeu com a cabeça dele, né? Então, quando ele chegou de volta no Japão, ele enviou alguns relatórios lá para o governo, né? Recomendando que o Brasil estaria apto, então, a receber imigrantes orientais. Então, a partir dessa primeira leva de japoneses que deveriam vir trabalhar nas lavouras de café em 1897, ela teve de ser cancelada. Por quê? Houve uma grande crise e o preço do café sofreu uma baixa, né, em todo o mundo e durou até 1906. Então, por isso que essa chegada dos japoneses no Brasil, então, foram adiada para mais tarde. Então, em 1907, eles fecharam um acordo, né, e vieram para o Brasil 3.000 imigrantes japoneses, num período de aproximadamente 3 anos, 1.000 por ano mais ou menos. Assim, então, no dia 28 de abril, o navio Kasato Maru deixa o Japão com os primeiros imigrantes rumo ao Brasil. E aí, o que aconteceu? Então, eles saíram de lá e vieram cheios de esperanças para trabalhar no Brasil, né? Os 793 japoneses recém-chegados, eles foram distribuídos, né, aqui no nosso país, em 6 fazendas paulistas, tá? Eles enfrentaram, porém, um período muito difícil de adaptação. Por quê? A língua, eles não sabiam falar português, os costumes, a cultura, a alimentação, era tudo muito diferente, né, entre o Japão e o Brasil. O grupo contratado pela companhia agrícola, que ia estar trabalhando ali com eles, né, não permaneceu ali mais que 2 meses. As outras fazendas também foram sendo abandonadas pelos exóticos trabalhadores de olhos puxados e costumes tão diferentes dos nossos. Em setembro do mesmo ano, restavam apenas 191 pessoas, então japoneses, que tinham vindo dos quase 800 trabalhando nas fazendas, tá? No ano seguinte, veio uma outra leva de imigrantes. E no ano de 1910, um outro navio chegava em Santos, agora com 900 trabalhadores a bordo. Novamente, eles foram distribuídos em algumas fazendas, só porque mesmo sendo esse tempo depois, os mesmos problemas acabaram acontecendo. Eles não conseguiam se adaptar à vida no Brasil. Aos poucos, porém, né, eles foram acostumando e esses conflitos eles foram diminuindo e a permanência nos locais de trabalho ficou mais duradoura. Depois, é claro, depois o tempo foi passando, né, eles foram aprendendo, eles tiveram que aprender no cotidiano, né, na prática, trabalhando, interagindo com os brasileiros que tinham à sua volta, tiveram que aprender na base da necessidade, que a gente diz, né? Mas, graças a Deus, hoje São Paulo, né, tem muitos imigrantes japoneses, muitos descendentes de japoneses, que em vez de eles se adequarem totalmente à cultura brasileira, eles conseguem manter algumas comunidades baseado na cultura, nas suas tradições, né? Então, a gente tem um pedacinho do Japão, São Paulo, Paraná, tem bastante, né? Por que a Pro contou essa história para vocês? Quando a Pro estava contando isso, a Pro estava lendo um texto para vocês, a Pro estava lendo ele na norma culta, na norma padrão, como a gente fala da língua portuguesa. Ele era um texto escrito e a Pro fez a leitura, para que vocês conhecessem então um pouquinho da história dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Agora, a proposta que a apostila vai trazer para vocês, como a Pro disse, vai ser um relato de uma imigrante japonesa que chegou ao Brasil em meados de 1950. Aí vocês vão estar percebendo que o texto que vocês irão fazer a leitura, ele é bem diferente desse texto que a Pro leu agora para vocês. Por quê? Porque o texto que vocês irão ler, ele, como é um relato de uma senhora, né? Ele foi relatado oralmente e a pessoa que
escreveu, ela escreveu exatamente como ela falava, como ela se comunicava. Ele usou as palavras dela para ele pôr aqui no relato. E aí vocês vão observar como tem diferenças entre a norma culta, né, a língua oficial brasileira e a linguagem coloquial. Tem algumas expressões que às vezes a gente nem entende. A gente tem que procurar no dicionário, né, para a gente saber o que eles estão falando. A linguagem coloquial, ela é uma variação da linguagem popular utilizada de maneira informal. Quando a gente está falando com o pai, com a mãe, com um colega lá na rua, na escola, né, a gente usa essa linguagem coloquial. E ela é baseada na oralidade, então nem sempre, às vezes a gente fala algumas palavras de um jeito diferente, da forma correta. Quando a gente vai escrever um texto, a gente tem essa preocupação de estar usando as regras e normas da língua portuguesa, as questões ortográficas, os sinais de pontuação. Na linguagem coloquial, essa preocupação não é tanta. A gente se comunica da maneira que a gente é acostumado e que a gente se faça entender, né? Esse é o principal objetivo da linguagem, independente de eu estar usando normas ou não. Por que a Pro vai trabalhar com essas duas diferentes linguagens, então? Para que vocês percebam que, apesar de a linguagem coloquial ser diferente, as gírias, estrangeirismo, né? Palavras que a gente tira de outras línguas, neologismos, essas palavras novas que fazem parte já da nossa prática de vocabulário, né? Abreviações, por exemplo, quando a gente está lá no WhatsApp e a gente escreve você, o V e o C. Na verdade, a gente está abreviando, mas todo mundo sabe, todo mundo entende o que a gente está querendo dizer, certo? Tudo isso não faz parte da gramática tradicional da língua portuguesa, mas ela é aceita como função de linguagem, como objetivo de comunicação, e ela precisa ser respeitada. Todos os estilos de linguagem, eles têm uma relevância para as pessoas que falam. Eles têm a importância, e se ele cumpre a função, que é a função da comunicação, tá legal, né? Tá cumprindo o seu objetivo. A linguagem coloquial, essa que a gente faz entre amigos, entre as famílias, em ambientes mais próximos, ela foge da norma culta da língua, mas ela é extremamente importante. Ela nunca pode ser desvalorizada ou desmerecida, tá? Ela é extremamente importante. Por quê? Ela representa grupos sociais, ou grupos econômicos, ou grupos de família, então ela tem a sua representatividade. E de repente a linguagem utilizada ali, se não for utilizada daquela forma, algumas pessoas não irão entender o que as pessoas estão querendo falar, né? Por isso que ela deve ser valorizada. Aí quando vocês vão perceber aqui no texto, a gente tem que ler ele sem preconceito, né? A gente não pode ler e pensar, puxa, mas eles falavam errado, eles não sabiam se comunicar. A gente precisa entender que eles vieram de um país com uma língua totalmente diferente da nossa e eles estavam tentando se adequar. Então tem alguns momentos do texto que vocês vão sentir falta de preposições, por exemplo, que são aquelas palavrinhas da língua portuguesa que a gente usa para unir uma palavrinha na outra, né? Por exemplo, cabelo de moça. De é uma preposição que a gente usa para juntar as duas palavrinhas. Ou as conjunções que unem as frases. Aqui no texto, essa senhora quase não usa esses conectivos para unir as coisas. Ela usa algumas palavras soltas assim. Então, vocês tem que se concentrar bastante para a hora que vocês forem fazer a leitura. Eu gostaria até que vocês fizessem uma leitura em silêncio do texto, e depois vocês fizessem ela oral. Mesmo que não tenha ninguém para ouvir, leiam o texto oral para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Depois de vocês fazerem a leitura, daí vocês vão fazer a interpretação do texto.
que tem ali na apostila de vocês, tá? São 7 questões, daí vocês podem fazer aqui na apostila mesmo, tá? E depois aí a gente faz a correção, certo? Beijinho!